Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nesta aula de hoje vamos dar início a uma série de vídeos sobre geometria. Nesta aula vamos falar sobre ponto, reta e plano. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo até o final. Relacionados ao ponto, reta e plano, nós podemos ter algumas ideias intuitivas, ideias que são noções primitivas aí aceitas pela geometria. Por exemplo, nessa caixinha que eu estou segurando aqui, nós podemos ter a ideia de ponto, reta e plano. Por exemplo, nessas arestas que nós temos, que forma essa caixinha, podemos ter uma ideia de reta. Nos pontos aqui, onde juntam-se as retinhas, que são os vértices, nós podemos ter a ideia de ponto. E olhando também os lados dessa caixinha, nós podemos ter a ideia de um plano, que são as faces dessa caixinha. Então, as faces pode ser considerada como um plano. Nós temos algumas ideias que são intuitivas, porém são aceitas aí pela geometria. Podemos também observar o céu à noite, por exemplo, Quando nós olhamos, nós vimos algumas luzes no céu, que são as estrelas, os satélites, que pode ser considerado como um ponto. Uma reta, por exemplo, olhando a régua de vocês podem observar que temos uma ideia de uma reta. A folha do seu caderno, por exemplo, tem linhas, Essas linhas podem ser consideradas como uma reta também. E o plano? O plano, a capa do seu caderno, ela pode ser considerada como um plano. A carteira onde você escreve, ali o tampo da carteira, pode ser considerado também como um plano. O quadro, por exemplo, na sua sala de aula, se você observar o quadro, ele tem a ideia de ponto, de reta e de plano também. Então agora nós vamos falar sobre o ponto especificamente. O ponto, ele não tem dimensão. O que significa isso? Significa que o ponto ele não pode ser considerado um ponto maior ou menor, não existe um ponto maior ou menor que outro ponto, então ele não tem dimensão. Sua indicação é feita por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então aqui eu coloquei 3 pontos e a gente vai estar colocando aqui as letras para estar indicando esse ponto. Então vamos colocar aqui, letra A, B e C. Então isso indica que nós temos ponto A, ponto B, ponto C. Sempre vai vir na ordem as letras? Na maioria das vezes sim, mas pode ser que venha em ordens diferentes. Aqui coloquei para vocês uma observação, Aqui coloquei mais 3 pontos que nós vamos colocar letras para eles também. Nós podemos colocar P, Q e R. Então aqui nós temos 3 pontos alinhados e sempre que tivermos pontos alinhados, esses pontos são considerados pontos colineares. Então isso é muito importante vocês saberem, Então, anotem aí. Então, pontos alinhados, são pontos colineares. E os pontos são relacionados, então, indicados por letras maiúsculas. São 2 coisas importantes para que vocês possam anotar aí. Na próxima parte, agora, nós vamos falar sobre a reta. Pessoal, vamos lá. Então, agora vamos falar sobre a reta. Então, a reta, ela é imaginada sem espessura. O que quer dizer isso? Quer dizer que não existe pensar numa reta mais grossa ou mais fina do que a outra. E ela não tem começo nem fim. Então, a reta não tem começo nem fim. É impossível nós desenharmos uma reta numa folha de caderno, num quadro. Então, nós representamos uma parte dessa reta. Ela é indicada por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, vai vir agora indicada, a reta por letras minúsculas. E por uma reta passam infinitos pontos. Mas, se nós já tivermos 2 pontos, nós já conseguimos fazer uma reta, Passam infinitos pontos em uma reta? Sim, porém, tendo 2 pontos, nós já conseguimos traçar uma reta. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Aqui nós temos a reta C, Então, representado com letra minúscula. Então, aqui fiz o desenho da reta, coloquei a letra C para ela. E essas setas que temos aqui, no início e no fim, indica que essa reta não tem fim, Que ela não tem começo e nem fim. Quer dizer que ela é infinita tanto para a direita como para a esquerda. Aqui temos a reta P. Então, aqui outra reta, coloquei a letra P aqui para vocês. Então, essa reta também, coloquei as 2 setas, indicando que ela não tem começo nem fim. Aqui temos a reta AB, como falei para vocês, com 2 pontos a gente já consegue traçar uma reta. Então, a representação aqui, da reta AB é feita dessa forma. Colocamos AB e colocamos em cima uma retinha com as 2 setinhas, tanto para a direita como para a esquerda, indicando que ela é uma reta, e que ela não tem
começo nem fim. Então, aqui está a representação. Então, nós temos 2 pontos aqui nessa reta. Quer dizer, igual eu falei para vocês, por uma reta passam infinitos pontos. Porém, com 2 pontos, nós já conseguimos aqui traçar uma reta. Na próxima aula eu vou passar para vocês sobre reta, semirreta e segmento de reta, para que vocês possam compreender um pouco mais sobre a reta. Na próxima parte agora nós vamos falar sobre o plano. Pessoal, agora vamos falar sobre o plano. O plano, ele é ilimitado em todas as dimensões. Quer dizer que, assim como a reta, seria impossível nós desenharmos um plano no quadro ou numa folha de caderno. Então, por isso, nós representamos uma parte desse plano. Ele é indicado por letras minúsculas do alfabeto grego. Então, coloquei aqui para vocês essas letras, né? Que são 3 letras que indicam os planos, que é a letra alfa, beta e gama. Por um plano passam infinitas retas. Então, em um plano nós podemos imaginar, né, infinitas retas. E se podemos imaginar infinitas retas, também teremos infinitos pontos passando por esses planos, né, que os pontos vão estar nas retas. Então, teremos infinitas retas e infinitos pontos em um mesmo plano. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, dos planos aqui. Nesse primeiro plano, o plano alfa, coloquei uma reta aqui para vocês, a reta A. No plano beta, né, coloquei aqui para vocês 2 retas, a reta B e a reta C. No plano gama, coloquei para vocês a reta M, a reta N e a reta AB. E fiz para vocês aqui a forma de representar os planos com desenhos diferentes. Aqui fiz um retângulo, aqui fiz um desenho, né, diferente, aqui também fiz um outro desenho diferente, porque eu não preciso necessariamente pensar num plano, né, na representação dele na forma certinha aqui, né, numa forma geométrica certinha. Nós podemos também fazer dessas outras formas, né, podemos imaginar aí o plano dessas formas também. Pessoal, vamos lá resolver essas 2 atividades? Dados 2 pontos distintos, F e G, quantas retas podem passar pelo ponto F e também pelo ponto G? Então, aqui nós temos o ponto F e o ponto G. E aí, pergunta para nós quantas retas, né, nós conseguimos passar pelos 2 pontos ao mesmo tempo. Então, vamos passar uma reta aqui primeiro. Ó, vamos passar uma reta do ponto F ao ponto G. Conseguimos passar uma reta. É possível que a gente consiga passar mais outra reta diferente dessa aqui, juntando esses 2 pontos, o ponto F e o ponto G ao mesmo tempo? Não é possível, né? Eu só conseguiria passar uma outra reta em cima dessa mesma reta e seria uma reta coincidente, né? Mas então quer dizer que eu não consigo passar uma outra reta diferente, né, dessa que traçamos aqui nos 2 pontos. Então, somente uma reta é possível, né, passar entre esses 2 pontos, né, entre o ponto F e o ponto G ao mesmo tempo. Então, vamos colocar aqui nossa resposta, ó. Somente uma reta. Vamos para a próxima atividade. Quando um avião levanta voo, faz uma trajetória que dá a ideia de reta. Em relação ao solo, essa reta é... Então, quando um avião ele levanta voo, ele nos dá a ideia de uma reta. E que reta é essa? É uma reta horizontal, uma reta vertical ou uma reta inclinada. E para representar uma reta horizontal, nós podemos representar desta forma. Reta vertical, essa reta aqui. Inclinada, esta reta. E aí, qual que é a ideia que nos dá o avião, né? Quando ele levanta, qual é a ideia de reta que ele nos dá? Horizontal, vertical ou inclinada? Inclinada, né? Porque a partir do solo, quando o avião levanta voo, ele vai ganhando altitude aos poucos e forma essa reta aqui, né? Nos dá essa ideia de reta. Então, é a reta inclinada. Então, nossa resposta é a letra C. Na próxima parte, vou deixar uma atividade para vocês. Pessoal, essa questão eu vou deixar para vocês responderem para que vocês possam praticar um pouquinho. Para cada item, pense em 3 exemplos que deem ideias de ponto, reta e plano. Então, na letra A, na natureza, para vocês encontrarem 3 exemplos que deem ideia de ponto, de reta e de plano. Na letra B, na sua casa, para vocês encontrarem 3 exemplos que dão a ideia de ponto, reta e plano. E na letra C, no seu material escolar, encontrar 3 exemplos que dão a ideia de ponto, reta e plano. Então essa é para vocês praticarem um pouco mais e relembrar os conteúdos que nós vimos hoje. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje então. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre ponto, reta e plano e eu espero você na próxima aula. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe.
Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula!